Olá, pessoal, bem-vindos a mais um EbanoCast. Hoje nós temos a honra aqui de receber o Bruno Peixoto. O Bruno que é advogado tributarista, fundador da BP Tax, que é uma empresa especializada em assessoria patrimonial para clientes que diversificam fronteiras. É um pouco desse tema que a gente vai falar, trazer aí detalhes da reforma tributária, como que as famílias estão se planejando para essa diversificação de patrimônio fora do Brasil. Bruno, fiz um breve resumo, mas eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho aí do seu momento, da sua trajetória também, por favor. Bom, obrigado, Érica e Petros, pelo convite, a todos nos vendo, a Ébano, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou ah, um viajante, digamos assim, já moro fora do Brasil há um pouco mais de 15 anos. Sou advogado, pessoal de formação, sempre trabalhei nessa área de tributação internacional. E o que eu fundamos a BP Tax há 10 anos, vamos fazer 10 anos agora em agosto de 2026. E a BP Tax ela nasceu com um princípio muito simples, porque quando as famílias vão investir, no mais das vezes no exterior, se não é a primeira pergunta, como é a tributação, como eu faço a minha organização patrimonial e sucessória, inevitavelmente é a segunda pergunta, que é feita. E a BPTAC se dedica exatamente a não só esclarecer essas dúvidas, mas também estruturar da melhor forma, seja sob a perspectiva de otimização tributária, seja na ordem, de organização patrimonial e sucessória. É o que nós fazemos hoje. Nós começamos com o escritório com 3 pessoas em Montevidéu, hoje somos mais de 100, estamos em 7 países, somos 8 escritórios. Temos aí um pouco mais de 12 mil clientes ativos e estou à disposição para que essa nossa conversa seja a mais divertida e produtiva possível. Excelente, Bruno. E a gente que está aqui do lado, né, tem muitos brasileiros, né, todas as reuniões, acontece alguma coisa no Brasil, Érica, como que eu faço para dar saída fiscal? Não quero mais ficar no Brasil. E vocês têm nos ajudado bastante. Eu participei recentemente até de uma reunião com 2 pessoas daqui de São Paulo, né, da BPTEX, falando muito de Uruguai, Paraguai, né? Tem muita gente perguntando isso, e não é tão simples assim, né? Eu sei que vocês ajudam as famílias, mas se eu tivesse que fazer uma pergunta para você, Bruno, qual é a principal preocupação ou informação que essas famílias precisam ter antes de pensar numa decisão assim tão drástica de mudar de país? Excelente pergunta, Érica. Eu diria o seguinte: quando tu vais te mudar a outro país, geralmente são duas as variáveis que são levadas em consideração. Uma é a tributária e outra é um intangível de segurança, seja segurança pessoal, segurança jurídica de investimentos e demais. Na primeira, é uma conta simples matemática. Olha, eu pago de imposto no Brasil tanto pelos meus investimentos financeiros no Brasil, como residente fiscal no Brasil, pelos meus investimentos no exterior, através da minha offshore, da minha pessoa física, etc. E se eu der a saída fiscal do Brasil, eu vou passar a ter uma conta 4373, que é uma conta de não residente no Brasil, com isenção tributária em muitos dos ativos, e vou deixar de tributar os meus rendimentos no exterior, obviamente mudando-se para um país que não tributa renda no exterior, como é o caso do Uruguai por 11 anos, o ano que tu aplicas mais 10, e o Paraguai aí, que tem um critério territorial de renda puro. Mas e o intangível é uma questão de segurança. Olha, eh, moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, não suporto mais ter que andar de carro blindado. Tive uma, enfim, N variáveis que vocês sabem melhor do que eu. Prefiro ir a um país onde não tem essas preocupações. É outro, e essa segunda é um intangível, não necessariamente é uma economia fiscal, é muito mais uma escolha de vida em relação em detrimento a qualquer outra coisa. Dentre esses dois casos, o mais importante, pessoal, e nós temos muitos calls e reuniões, Érica, como tu bem mencionaste, de clientes interessados ou com essas dúvidas.
Mas o mais importante, eu digo, pessoal, o mais importante antes disso, primeiro, é uma lesão extremamente complexa, porque ela pressupõe o que o nome diz, a saída do Brasil. Então, vocês precisam estar dispostos a não viver mais no Brasil e não é e deixa de ser hoje só um critério territorial que são 183 dias fora do Brasil por ano. Precisa-se retirar o núcleo familiar do Brasil, eventualmente o núcleo de interesses financeiros, porque do contrário, a Receita Federal do Brasil pode, com razão, fazer o caso de dizer, olha, isso é uma simulação, vou considerar que tu não é, que tu nunca deste a saída fiscal do Brasil e te tributar accordingly. Nós já temos casos no Conselho Administrativo da Receita Federal do Brasil nesse sentido, de um agricultor que deu a saída fiscal ao Paraguai, seguiu explorando com exploração agropecuária no Brasil, a família seguiu no Brasil, os filhos seguiram no colégio, então a Receita simplesmente desconsiderou a saída fiscal do Brasil dele. Então, esse movimento, pessoal, ele é muito importante que seja feito, um, com cautela, e dois, tomada a decisão que todas as variáveis sejam levadas em consideração para que não exista um risco de reconsideração com multa, juros, correção monetária de eventuais impostos não pagos. Sim, Érica, nós temos visto um aumento muito grande de saída fiscal do Brasil. É claro que se tu comparares com o número de brasileiros que investem fora, é um número muito menor, mas temos visto um número grande nesse sentido, sem dúvida nenhuma. O Bruno, você tocou num ponto importante, porque uma situação é realmente a pessoa dar saída fiscal e aí tomar a decisão já de não ser residente fiscal no Brasil. Mas a reforma tributária também, ela trouxe impactos ali nos brasileiros que investem fora. E aí existem as pessoas hoje que investem através da pessoa física, as pessoas que investem através das holdings. Na sua visão, qual dessas mudanças trouxe o maior impacto? O que você acha aí que o brasileiro tem que estar atento agora, quem tem dinheiro no exterior, seja a pessoa que tem a pessoa física ou dentro de uma empresa, por exemplo? Peterson, eu costumo brincar quando eu faço apresentações, palestras, que a Lei 14.754, que foi a lei que modificou a tributação no exterior, ela não faz sentido nenhum para o Brasil. Por quê, pessoal? Porque se vocês forem olhar, de novo, estrito senso tributário, é mais fácil investir fora do Brasil do que no Brasil. Porque essa lei, o que ela disciplinou? É uma única alíquota, 15%. Não tem tabela progressiva, regressiva, prazo para manter o ativo, é 15%. É um único momento de recolhimento tributário, na declaração de imposto de renda, de ajuste anual de imposto de renda do ano seguinte, referente ao exercício anterior. Então, se alguém teve um contribuinte, teve um fato gerador em janeiro de um ano, ele vai recolher imposto em maio do ano seguinte. Tem um diferimento tributário muito grande, potencialmente. Tu podes compensar prejuízos entre operações, entre exercícios, entre ativos de natureza distinta, ações com fundos, com ETFs, com bonds. Por que eu digo, pessoal, que essa lei não faz sentido nenhum para o Brasil? Porque se eu fosse legislador do Brasil, eu iria fazer uma lei que estimulasse o mercado financeiro doméstico e desestimulasse o mercado financeiro internacional, mas não é o caso do Brasil, tá? Mas indo agora respondendo a tua pergunta, Peterson, essa lei ela facilitou muito para a pessoa física, porque se vocês forem lembrar, até 2023, tu tinhas uma tributação no mês a mês, tu não podias compensar prejuízo entre operações. Então a pessoa física, ela sofria muito no investimento no exterior. Agora, isso trouxe uma simplicidade, uma simplificação e uma democratização, se vocês quiserem, para a pessoa física investir no exterior. Para quem tem empresa offshore, o que a legislação fez? Antes, tu tinha uma previsão de funcionamento como um fundo exclusivo no Brasil, que inclusive teve a modificação na lei, na própria 14.754, foi a mesma lei que mudou
tanto a tributação de fundos no Brasil quanto a tributação no exterior. Então, no sentido de enquanto não houvesse resgate, tu tinhas o diferimento, mas, ao contrário de fundo, antigamente a empresa offshore, quando do resgate, era considerado tabela progressiva do IRPF, inexoravelmente 27,5%. O que a lei fez? Ela trouxe o que a gente chama de Control Foreign Corporation, as CFC Rules, ao Brasil, que é para a pessoa física, que é, olha, se tu tem uma empresa que tem renda passiva, que é renda de ativo financeiro, e está em paraíso fiscal, o lucro dessa empresa, distribuído ou não, tem que ser oferecido à tributação no Brasil à mesma alíquota, 15% no mesmo momento do recolhimento, na declaração de adicional de imposto de renda. Existem algumas diferenças entre pessoa física e jurídica. Pessoa física, tu tem que sempre levar em consideração a variação cambial. A pessoa jurídica, tu não tem a variação cambial como um elemento do cálculo de imposto. E, além disso, a questão sucessória, né? Lembrem, pessoal, como um princípio do direito, o inventário é feito onde está o ativo. Então, se vocês não têm organizado a sucessão do ativo fora do Brasil, os herdeiros vão precisar abrir inventário no exterior. Se os recursos estão num país que tributa a sucessão no exterior, como é o caso dos Estados Unidos, potencialmente eles estão expostos a uma tabela progressiva que vai de 18% a 40% de incidência tributária do que supera os US$ 60.000 de patrimônio no caso dos Estados Unidos. Coisa que com offshore tu acaba contornando porque não há sucessão em território americano, tu podes inclusive organizar a sucessão na própria companhia. Então tem sempre esses caveats que são importantes. É claro que, como eu disse, a lei 14.754, ela democratizou muito o investimento para pessoa física. Então ficou muito simples aquela pessoa física que vai investir 30, 50, US$ 100.000, fazer na pessoa física é um no-brainer, US$ 200.000. Eu acho que o que essa lei fez, ela tornou a offshore um pouco mais complexa, então são para clientes com um ticket um pouco mais alto de investimento, talvez US$ 500.000. A partir dali é quando a empresa offshore faz sentido, seja por uma questão, como nós conversamos no início, de organização sucessória a famílias de alta renda e assim e também de otimização tributária em função da variação cambial. Acho que esses são as grandes mudanças da lei, Peterson. Bruno, excelente agora os pontos que você trouxe. Agora falando das maiores dores das grandes famílias, pela sua experiência, vocês atendem muitas Uhum. famílias, né, de patrimônios relevantes. E o que é o ponto comum? A sucessão, a gente sabe que você explicou muito bem ali no início, né? A vantagem tributária mesmo na Uhum. hora que você compara investimentos no Brasil com investimentos lá fora, se bem estruturados, tributavelmente faz super sentido. Agora, tirando a questão sucessória, existe algum outro motivo? Porque muitos clientes às vezes perguntam, Bruno, Érica, minha questão sucessória está arrumada, agora, será que realmente eu preciso abrir a offshore e ter o custo da offshore? Se eu consigo abrir uma pessoa física e deixar num fundo em Luxemburgo, e eu não tenho outras formas como trust e tudo para cuidar da sucessão sem precisar ter essa questão da offshore. Qual a sua visão sobre esse ponto? Érica, belo ponto. Eu diria o seguinte: as dores que nós vemos, às vezes, é desinformação, tá? Porque seja por um pressuposto equivocado ou porque, infelizmente, hoje, e não tenho nada contra YouTubers, mas hoje tu tem uma série de gurus de investimento do lado de vocês e tributários do nosso lado, que às vezes dão informações muito erradas, não um pouco erradas, muito erradas. Tá? Então, por exemplo, no caso de um fundo de Luxemburgo, realmente, se tu tem uma conta pessoa física, e essa conta pessoa física tem uma cláusula que é a Transfer on Death, e não existem os US$ 60.000 em ativos americanos, não há imposto à sucessão americana e a sucessão está organizada.
perfeito. Só que um fundo de Luxemburgo é um fundo que tem um custo, como vocês dizem no mercado financeiro, no jargão do mercado financeiro, um custo de carrego caro. Então, talvez esse cliente tenha colocado US$ 500.000 em dois ou três fundos de Luxemburgo ou ETFs europeus, os UCITS, mas o custo de carrego deles, vis-à-vis ter investido em um ativo americano através da estrutura offshore, era mais barato ter feito a offshore com a organização sucessória do que estar investindo nesses ativos. Não estou dizendo que sempre é assim, mas pode ser assim. Por isso, o meu comentário no início dizendo, olha, a offshore, antes da Lei 14.754, era um veículo que quem tinha US$ 100.000 precisava fazer. Tu não tinha a compensação de prejuízos. Com a lei anterior, tu não tinha as regras de transparência fiscal, tu não precisava fazer balanço. Era muito simples. Agora não. Tu vai precisar ter um trust, como vocês disseram. A gente pode chegar no que é um trust ali na frente. Tu vai precisar ter um balanço contábil, o teu contador vai ter que reconhecer o resultado no imposto de renda, ele vai ter que ter esse conhecimento. Ela se tornou uma estrutura um pouco mais complexa. E como tal, obviamente, os custos de manutenção aumentaram, então a vara, o ticket, não que não possa ter um cliente de US$ 100.000, só que não faz sentido, por quê? Porque ele vai gastar virtualmente todo o rendimento dele na manutenção da estrutura. Então, ela tem que, tu tem que subir um pouco mais unicamente por conta disso. Não que US$ 100.000 não seja muito Excelente. dinheiro, é muito dinheiro, pessoal. Só dando essa perspectiva de custo-benefício. Eu acho que você trouxe um ponto super importante também, Bruno, porque tudo depende também do tamanho do patrimônio. Eu acho que esse bate-papo também ele serve para reforçar que hoje está mais simples investir fora do Brasil, né? Então você tem hoje maior acesso, né? Os bancos aí criaram novas plataformas para diversificação de patrimônio e, e essa diversificação é importante, porque realmente o Brasil ele não é a maior referência em segurança jurídica, né? E também aí o aspecto da diversificação patrimonial, as melhores empresas do mundo não estão aqui, né? A gente sabe disso. Então, quando você vai pensar em rentabilidade, resultado, é importante considerar essa alocação internacional. Um ponto que você comentou, Bruno, é o fato de uma holding não ter a necessidade ali de ter o ajuste cambial anual em comparação com a pessoa física. E também é um ponto sensível, porque eu já tive investidores que me perguntaram: eu vou pagar agora anualmente aqui na pessoa física o ganho de capital ali sobre a variação do câmbio e se o dólar recua? O que eu faço? O governo vai me restituir? Então tem essa vantagem também aí que a holding oferece. Claro que para um patrimônio mais expressivo pode ser algo que faz bastante diferença. Claro, porque o que tu tens na empresa é que tu tributa o lucro do exercício em dólares. Então, a variação cambial não incide no lucro do exercício em dólares. E esse lucro já tributado, se tu mantiveres ele na companhia, quando da retirada, se o dólar tivesse apreciado em relação ao dólar do momento do recolhimento, também é um rendimento isento. Na pessoa física, tu sempre vai ter custo de aquisição em reais, valor de venda em reais. Então, eventualmente, isso gera situações onde tu pode ter um prejuízo em dólares, mas se houve uma apreciação do real, um recolhimento tributário. Por exemplo, se tu compraste um ativo a US$ 100 com o dólar a R$ 4 e tu vendeste esse ativo a US$ 90 com o dólar a R$ 5, isso jamais vai acontecer, pessoal. O pessoal da Ebra nunca vai liquidar um ativo com prejuízo para vocês. É um cenário hipotético nesse podcast. Mas tu vais ter que pagar sobre 50, porque tu tivesse um custo de aquisição de 400, um valor de venda de 450. Então, esses cuidados na hora do investimento é muito importante, porque voltando à dor das famílias, muitas vezes elas chegam no escritório já com a situação concluída. Não há o que planejar, já está feito. Então, o planejamento pressupõe ainda não foi executado. Então, esse cuidado é muito importante. Muito legal. E uma das coisas, Bruno, que nós sempre recomendamos a BPTEX
é porque vocês, além de estruturarem, vocês têm a parte contábil também, porque geralmente tem lá o advogado estrutura, mas não tem a parte contábil. E o que eu acho grande diferencial de vocês, que vocês atuam nas duas pontas, e isso para o cliente facilita. E aí, pegando esse gancho, eu queria ver com essa mudança toda tributária que teve, como vocês constituem várias holdings, esses números aumentaram desde essa mudança da lei ou de constituição de offshore, ou você acha que teve uma redução, Bruno? Érica, excelente ponto teu. Eu diria que o negócio, ele mudou, tá? E por que que ele mudou? Porque antes, o que tu tinhas era um escritório que fazia consultivo tributário e que criava em massa sociedades. Então, mas que com pouco proporcionalmente, com pouca incidência da contabilidade. Por quê? Porque como nós não tínhamos as regras de transparência fiscal, pessoal, tu criavas a empresa e não precisava fazer contabilidade. E tu criavas a empresa com ticket menor. Hoje, isso mudou. Talvez, talvez o número de empresas constituídas ela tenha reduzido 10, 15% em relação ao ano anterior da legislação. Só que são estruturas muito mais complexas, todas elas demandam contabilidade, todas elas demandam organização sucessória. Então, por exemplo, em números reais, pré-lei 14.754, nós fazíamos 600, 700 balanços contábeis ao ano. Esse ano vão ser mais de 4.000. E- Exatamente por conta disso. Então, e isso, Érica, indo ao teu ponto, isso faz com que realmente tu precise de valor agregado. Porque se tu não entrega para o teu cliente o todo, olha, eu faço offshore, mas tu tem que entender do societário e sucessório brasileiro, americano, internacional para organizar a sucessão. E não só isso, eu preciso entregar para o cliente, para o assessor do cliente no Brasil, todo, não só o balanço, senão tudo esmiuçado, desglosado para a declaração do imposto de renda. Em havendo dúvidas, a equipe precisa estar disponível e ter o conhecimento para esclarecer as dúvidas que inevitavelmente vêm. No nosso log, nessa temporada que não terminou, porque nós estamos em meados de maio, a gente já tem mais de 3.000 calls da equipe contábil com dúvidas de como lançar imposto de renda. Então, esses pontos são muito importantes. No final, realmente, nós temos uma complexidade tributária aqui absurda. Bom que gera oportunidades, mas assim, a gente sabe também que realmente os clientes nessa fase aqui do ano, também o telefone não para, porque tem as dúvidas tributárias internacionais aqui dos ativos brasileiros também. Até brinco que cada produto financeiro aqui no Brasil você declara de uma forma, então é uma loucura, né? E quando a gente junta ainda com os ativos internacionais, quanto melhor amparado, mais seguro está. Mas ainda nessa linha, Bruno, como realmente é complexo, a gente sabe que às vezes tem investidor que dá uma escorregada aí na declaração de imposto de renda, esquece de lançar, acontece de tudo, né? Como que está, na sua visão, essa parte hoje, falando a privacidade financeira, né? Tem aquele investidor que fala, puxa, eu quero ter o dinheiro fora do Brasil, também por essa segurança em relação a não só diversificação, mas está inseguro aí com o cenário político e por aí vai, né? E às vezes escorrega na declaração. Como que está essa troca de comunicação entre governos? Aumentou, na sua visão, muito o risco aí da própria Receita mesmo tributar e multar os investidores ali que cometem falhas, às vezes, na declaração? Peterson, sem dúvida, tá? Por quê, pessoal? Hoje no mundo, nós temos dois sistemas de troca de informação financeira. Tá? Um chama-se CRS, que é o Common Reporting Standard, que é todo mundo menos os Estados Unidos. Ele é multilateral. Então, se tu
tens contas de banco em qualquer país do mundo que não os Estados Unidos, não importa se em empresa offshore, se em trust, se na pessoa física, se em apólice de seguro de vida, se em fundo de investimento, não importa. A Receita Federal, ela já recebe todas essas informações, absolutamente todas, e você já deve receber isso na sua declaração pré-preenchida de imposto de renda. Os Estados Unidos têm uma troca de informações específica, chamada FATCA, FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. E ela é bilateral. É Brasil com os Estados Unidos, Chile com os Estados Unidos, Uruguai com os Estados Unidos, assim sucessivamente. E o Brasil, a Receita Federal do Brasil recebe informações só de contas de titulares brasileiros. Então, se tu tens uma empresa offshore que tem a conta de investimentos nos Estados Unidos, a Receita não recebe essa informação sobre os teus ativos, sobre onde está a conta, etc, etc, etc. Pessoal, isso não se confunde com a obrigação de declarar essa empresa e pagar os impostos. Isso deve ser feito e precisa ser feito. Mas é uma questão de, indo à questão do Peterson, proteção patrimonial em função das informações disponibilizadas ao Brasil. Então, hoje, onde a maior restrição nesse quesito de informação é ter uma empresa offshore com uma conta de investimento nos Estados Unidos. Para fins de proteção patrimonial, para o empresário, aquele empresário que tem muitos funcionários, um potencial passivo trabalhista, ter o recurso fora também é muito importante para fins de proteção patrimonial. Por quê, pessoal? E, de novo, tudo que nós estamos falando aqui é nos estritos termos da legislação brasileira, mas por uma razão muito simples. Esse recurso ele saiu do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. Como tal, um juiz do trabalho, uma execução na esfera estadual ou federal, não importa, execução civil, né? Não, esse recurso não está alcançado pelo sistema de penhora online do Banco Central. Então, não há a penhora desse recurso. Para que isso ocorra, até a lei determina, há que se fazer uma carta rogatória, com envio, constituir advogados. Eu, particularmente, nunca vi acontecer. Então, tu tens também esse viés de proteção patrimonial, além de potencial otimização tributária e organização sucessória muito grande nessa alocação no exterior. E por que eu digo organização sucessória, pessoal? Porque lembrem que eu disse, o princípio do direito inventário é feito onde está o ativo. Então, se vocês criam uma estrutura internacional corretamente estruturada, com a sucessão feita, isso não vai entrar no inventário judicial brasileiro. E nós temos casos de clientes que infelizmente faleceram, onde os herdeiros tiveram acesso ao recurso no exterior antes mesmo do recebimento de previdência privada no Brasil. Ou seja, uma transição patrimonial extremamente célere nesse sentido. Então, muito interessante, Bruno. E pegando esse gancho que você falou, existem várias ferramentas hoje, desde trust, holding, offshore. Qual, na sua experiência e na sua visão, é o maior erro que as famílias cometem no momento de uma sucessão familiar? Porque tem muita gente, né, que a gente conversa com os nossos clientes, ah, não, a minha parte de sucessão já está feita, já fiz, e a gente me fale mais sobre isso. E na hora que a gente olha, isso que nós não somos especialistas, é por isso que a gente tem a BPTEX, né, para avaliar, a gente vê cada coisa absurda. Ah, não, foi meu contador que fez aqui no Brasil. E a gente percebe muitos erros. E eu queria que você dividisse quais são os erros mais recorrentes, que às vezes as pessoas nem têm noção que realmente está com toda a sua estrutura errada, equivocada. Existem alguns que se repetem com alguma frequência. Por exemplo, pressupor que no Brasil mesmo, que a conta conjunta
no caso de falecimento de um titular não é congelada. Então, às vezes, ele se depara com clientes que, se a sucessão não tivesse sido bem organizada fora, não ia conseguir acessar R$ 1 no Brasil, porque a conta fica bloqueada. E não tem previdência, não tem outra fonte, não tem uma conta individual, não tem uma outra fonte para acesso ao recurso. Outros casos muito comuns aí nos Estados Unidos é o investimento na pessoa física, com valores elevados. Aí com essa conta, existe pessoal nos Estados Unidos e em outros lugares, uma conta chamada Transfer on Death, que é uma conta onde há um titular e os beneficiários em caso de falta. E é muito comum as pessoas dizerem, olha, essa conta ela resolve tudo. Não te preocupa, tu não vai ter inventário nos Estados Unidos, não vai ter imposto nos Estados Unidos, não vai ter nada. Isso não é assim, pessoal. Essa conta, ela realmente resolve o inventário. E se vocês não têm US$ 60.000 em ativos americanos, ela também resolve. Agora, se existe mais de US$ 60.000 em ativos americanos nessa conta, ela fica bloqueada por um período de 2 a 3 anos, até o imposto ser pago. E como essa conta está bloqueada, tu precisa tirar o dinheiro de outro lugar para pagar o imposto. Tá? Então, nós temos um caso que felizmente foi visto a tempo, onde um assessor faz essa provocação. Poxa, Bruno, eu tenho um cliente que é o meu maior cliente no Brasil, tem US$ 15 milhões no exterior, numa conta pessoa física, mas com outro financial advisor. Eu digo, olha, faça essa provocação. O financial advisor diz que não precisa ter offshore, não precisa ter nada, porque a lei mudou e porque ele tem só fundos de Luxemburgo, de Cayman, etc. Eu brinquei com esse assessor. Eu disse, olha, lamentavelmente eu não tenho US$ 15 milhões na minha conta de banco, mas geralmente quem tem vende um papel para comprar outro, recebe dividendos de ações, juros de bonds. Então essa pessoa, a, o common sense me faz pensar que ela vai ter mais de US$ 60.000 em dólar, em liquidez na conta. E liquidez é um ativo americano nessa conta sucessória. Dito e feito, a pessoa tinha US$ 300.000 na conta. Por causa de 300, Nossa. iam bloquear 15 milhões. E o assessor acabou ganhando o cliente por essa razão. Tipo, foi um caso muito, muito legal. Mas são erros, esses dois erros são extremamente corriqueiros, eles acontecem com muita frequência. Existem alguns outros, por exemplo, o cliente que se muda aos Estados Unidos e depois de 2 anos ele chega lá no escritório e diz, Bruno, eu não dei a saída fiscal do Brasil, eu sou americano, declaro nos Estados Unidos, mas o que eu declaro nos Estados Unidos é só o que eu tenho nos Estados Unidos e o que eu declaro no Brasil é só o que eu tenho no Brasil. Eu digo, Bárbara, tu conseguiste errar nos dois, tá? Porque os dois têm renda global, né? Ou seja, o americano tem que reportar a renda global e se tu não deixa a saída fiscal do Brasil, tu vai seguir pressupondo que tendo que tributar também o rendimento fora do Brasil. Então, também são erros que acontecem com alguma frequência. Bruno, você tocou no ponto também, de novo, aí da saída fiscal. Paraguai, Uruguai ou Estados Unidos? Como que tá? Por que que você acha que, assim, a gente veio falar tanto do crescimento do Paraguai, o Uruguai era uma opção, para quem vai dar realmente essa saída definitiva mesmo, fiscalmente falando, quais são as diferenças aí, o que faz optar por um ou por outro, na sua opinião? Querido, eu diria o seguinte: Estados Unidos é uma questão de escolha de vida. Por quê? Porque tu vai pagar mais imposto nos Estados Unidos, tá? Ou seja, aquele assessor tributário que diz que o cliente vai pagar menos imposto nos Estados Unidos, eventualmente pode ter a exceção que confirma a regra, mas a regra não é essa. A regra é tu vais pagar mais imposto nos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque a matriz tributária americana, ela tem como base a tributação à renda, ao contrário da brasileira. O Brasil tributa consumo. Por isso que a carga tributária no Brasil é 34% do PIB e a americana é 24% do PIB. Ela é menor. E por isso que bem de consumo nos Estados Unidos, via de regra, é mais barato. Por quê? Porque como tu não tem a tributação sobre o consumo, a carga tributária da Coca-Cola ou da gasolina é muito mais baixa nos Estados Unidos, ou do automóvel que tu vais comprar.
No Brasil, é o contrário. Então, os Estados Unidos, quem se muda aos Estados Unidos é ou A, quem quer dar o American Dream à família, ou B, em função da pujança americana. Na semana passada, eu estava na Brasil Week em Nova York, e participei dos tantos eventos que a gente participa, de um evento num um grande banco americano, e o head do comitê de investimentos dizia: nas últimas 7 semanas, a Bolsa Americana valorizou 11 trilhões de dólares. É 5 vezes o PIB do Brasil. Então, a outra alternativa é: olha, eu vou aos Estados Unidos empreender porque o que eu posso gerar é muito maior que o eventual imposto que eu vou pagar a mais. Tá? E eu acho que os Estados Unidos vai ter um aumento de imigração, Eric Peterson. Por quê? Porque com o aumento da base de cálculo do lucro presumido no Brasil, né, do IRPJ, CSLL, mais a tributação sobre dividendos, o gap que tu pagas nos Estados Unidos versus o que tu paga no Brasil, ele diminuiu muito. Eu não estou nem entrando no mérito de IBS, CBS, que isso é outra coisa, mas ele diminuiu muito. Nossa. Ainda é um pouco maior, ainda é um pouco maior. Mas antes tu tinhas 11%, numa empresa de lucro presumido, mais ou menos 11, 12% de incidência tributária entre RPJ e CSLL, e nos Estados Unidos tu tinha que tributar 30, 35, a depender do tamanho da tua renda. É. Sim. Agora no Brasil a gente já está indo para mais de 20. Então esse gap ficou menor. Então, aquele brasileiro que antes não ia, porque ia ter que pagar o triplo de imposto, agora é 40% a mais de imposto, talvez. Então, isso, na minha opinião, não nesse ano, porque esse ano ainda não se sentiu a dor. No ano que vem que vai se sentir a dor. Então, acho que a partir do ano que vem isso tende a aumentar. Uruguai e Paraguai é uma escolha tributária. Muitas vezes de vida, aqui no Uruguai, eu estou falando do Uruguai hoje, pessoal, eu moro no Uruguai. Você fez essa transição, né, Bruno? Fiz, entreguei meu Você... green card, morava em Miami, entreguei meu green card. Mas a minha esposa é uruguaia, pessoal, então manda quem pode, obedece quem tem juízo, também tem isso. Não, mas não foi meramente tributária. Mas é uma vida muito gostosa. Eu não tenho chave de casa. Eu não chavei meu carro. Meu filho chega do colégio e sai para andar de bicicleta na rua. Então, tem isso de uma capital brasileira que hoje não existe mais. Tá? E com essa questão de não pagar imposto, não vou pagar um imposto muito pequeno. A grande diferença, pessoal, é que é o seguinte: o Paraguai ele tem um critério territorial de renda puro. Então, se tu for morar no Paraguai, tu não vai pagar imposto ad eterno sobre o rendimento e tu não tem nenhum requisito de dias e investimento. Repito, pessoal, é importante para o Brasil não passar os 183 dias. Se na tua saída fiscal do Brasil tu disse que foi para o Paraguai, é importante ter um apartamento no Paraguai. Se tu tem filhos, que teus filhos vão para um colégio no Paraguai. Se tu tem cônjuge, que o cônjuge esteja lá. Enfim. E o Uruguai é a mesma coisa. Mas qual é a diferença? O Paraguai não tem um critério mínimo de dias. O Uruguai, se tu não fizeres nenhum investimento, tu precisa ficar 183 dias no Uruguai. E o Uruguai, antes, o que foi modificado, tu podias comprar um imóvel de aproximadamente 540 mil dólares, e aí tu poderias ficar só 60 dias no Uruguai. De novo, pessoal, no Brasil as premissas permanecem. A gente está falando aqui, estrito senso, do outro país de residência. E essa compra desse imóvel, isso deixou de existir no Uruguai a partir desse ano. Então, agora são imóveis de 2 milhões de dólares ou um fundo de investimento onde tu aporta 100 mil dólares por ano. Então, o Uruguai, para quem não tem a disponibilidade de ficar 6 meses no ano, ele ficou um país mais caro para ter esse benefício dos 11 anos, que é o ano que tu aplica, mais 10 de isenção tributária sobre a tua renda global. Uma aula, né? Nossa, tá vendo? O que tem de Então, gente perguntando sobre Uruguai e Paraguai, Bruno? é Impressionante. Então, a impressionante. gente vai mandar para todos os clientes essa aula aí do Bruno e depois até agendar uma reunião. Agora, falando um pouquinho dessa mudança, né, tributária,
qual seria a sua sugestão? Porque o que acontece, Bruno? Não necessariamente pessoas com patrimônios relevantes precisam mudar de país. Existem estruturas em que ela consegue maximizar melhor a questão tributária, que você explicou, que são as holdings, mas você pode explicar, muitas pessoas falam o seguinte, eu não quero nem montar holding, eu vou fazer um trust e é suficiente, eu vou fazer um Hum. inventário e é suficiente. Qual o conselho você dá para essas famílias com patrimônios muito relevantes e que não desejam sair do país? Que instrumentos elas precisam ter para ter uma estrutura preparada para uma boa sucessão? Érica, eu diria o seguinte: em relação ao patrimônio que está fora do Brasil, esse cuidado de ver que tipo de ativo vocês têm investido fora. Se a conta na pessoa física tem a cláusula de organização sucessória ou não. Então, essas duas variáveis é muito importante. E esse teu comentário, Erika, no início, ele também ele é objeto de muitas dúvidas dos clientes que me dizem, Bruno, eu não sei se eu faço um trust ou uma empresa offshore. No dia, pessoal, ele não é um ou outro. Geralmente é um e outro, tá? O trust, ele é um instrumento que ele não tem personalidade jurídica. Então, por exemplo, se vocês forem morar nos Estados Unidos, só o trust vai funcionar para determinados fins, mas isso funciona para o americano. O brasileiro, o que que diz a lei 14.754? Ele diz, olha, o trust não tem personalidade jurídica. O que tu tem que reportar é o underlying asset, é o ativo subjacente. Então, se ter só o trust, é como se tivesse uma conta na pessoa física. E como se tu tem só um trust com uma conta nos Estados Unidos e tu faltar, o dinheiro vai sair do trust para a pessoa física nos Estados Unidos. Então, potencialmente, vocês ainda estão expostos ao imposto de sucessão americano. Então, o trust para o residente fiscal no Brasil, o trust revogável, pessoal, é aquele que não tem um terceiro administrando, não tem um custo recorrente anual, nada disso. Ele é um testamento 2.0, digamos assim. Ele é um instrumento feito para organizar a sucessão como vocês entenderem adequado, podendo alterar a qualquer tempo e, numa eventual ausência ou incapacidade, que os herdeiros possam ter acesso a esses recursos rapidamente, sem inventário, sem burocracia. Mas ele é complementar. Normalmente, uma empresa offshore está no guarda-chuva desse trust e o trust organiza a sucessão nas ações, nas cotas dessa companhia offshore. Excelente. E um outro ponto também que eu vejo, tem muita gente comprando imóveis no exterior e elas não estão, e tem que ter uma estrutura também para imóveis, né? Uma LLC, me corrija. E eu percebo que as pessoas vão comprando imóveis e não tem uma estrutura adequada também, porque não é só ir comprar um imóvel, porque isso vai dar problema na sucessão. Você pode falar um pouquinho sobre isso também, Bruno? Isso é um bom ponto que eu tinha me esquecido de falar antes, tá? Também é um erro muito comum que nós nos deparamos. Por quê? E nada contra, pessoal, o corretor de imóveis, tá? Mas é muito comum nos Estados Unidos, o cliente vai comprar um imóvel, aí o corretor diz, olha, eu crio uma LLC para ti e tá pronto. Não é assim. Tu até vai ter uma LLC, pessoal, uma Limited Liability Company, uma empresa limitada americana que, via de regra, tu precisa realmente criar para teu imóvel. Só que se tu só tem a LLC e tu vem a faltar, tu vai ter a sucessão em território americano, vai ter que ter inventário nos Estados Unidos e pagar o imposto nos Estados Unidos. Então, ter a offshore controlando a LLC é muito importante. E fazer esse movimento depois que a LLC tem o imóvel, demora um ano para não ter fato gerador nos Estados Unidos e um gasto muito maior, desnecessário. Não só isso, pessoal. Outro erro muito comum. Nos Estados Unidos, eu sou muito positivista, tá? Então eu sempre brinco. Qual é o lado bom da burocracia brasileira? É que tu não pode errar por livre e espontânea vontade. Porque vai ter um burocrata que vai te dizer, faltou tal coisa, volta lá e faz. Nos Estados Unidos não existe. Tu pode fazer a tua empresa pela internet e em um dia ela está pronta.
e tu vai no Bank of America abrir uma conta abrir uma conta, a conta dessa empresa, tu abre na hora, tu faz uma invoice no Excel e tu pode faturar US$ 1 bilhão. Por quê? Porque os Estados Unidos pressupõem que tu sabe as tuas obrigações. E se tu não souber, tu vai ser multado por incumpri-las. Então, por exemplo, uma LLC que tem um imóvel, ela tem que fazer imposto de renda todo ano, com ou sem renda. E se tu não fizeres essa declaração, que às vezes é um formulário zerado, tem US$ 25 de imposto, de multa, só por entregar com atraso. E muitas vezes, o que acontece? Quem está vendendo o imóvel diz, olha, fiz a LLC para ti, está aqui. Mas o Tá. cliente não tem a menor ideia que ele tem todas as outras obrigações para cumprir todo ano. A gente já teve casos de clientes com um imóvel de US$ 300 mil que não fizeram a declaração por 3 anos, daí US$ 75 de multa. Tá? Então, esse cuidado, não que nós não fizemos a declaração da pessoa, quando ele veio para o escritório, tinha- Sim. mas, enfim, então são cuidados que são importantes que sejam feitos. Não, e não é simples, né? Por isso que eu acho que é super importante ter um especialista do lado. E aqui na Ébano, Bruno, a gente sempre busca, né, estar com os melhores especialistas, justamente como a gente já está cuidando ali de gerações, a gente já está cuidando da terceira geração, né? São clientes que vieram conosco do Citibank e que a gente já cuida ali há décadas. E a gente tem toda essa preocupação, né, com o legado, né? Às vezes a gente vê a família ali demorou anos, décadas para construir um patrimônio e uma decisão errada pode custar muito caro. Não sei, né, Peter, se você É, tem algum ponto. costumo dizer que se a pessoa não estiver sendo bem orientada, a família vai gastar muito mais com advogado do governo, né? Então, Brutalmente. às vezes ali, né, o formador do patrimônio, ele deixa, né, esses detalhes abertos aí, e a família É que pago. acaba pagando um preço, e ali ele acaba tendo realmente um desperdício de dinheiro por não tomar o cuidado devido ali na organização patrimonial. Eu acho que esse tema é super importante, né, Bruno? A gente está aqui cada vez mais buscando aí trazer informação de qualidade, dividir conteúdo, com profissionais até para fugir um pouco dessas fórmulas prontas aí que a gente às vezes se depara na internet, né? Então, hoje a internet dá muito acesso, mas também tem muito problema ali da qualidade de conteúdo. Então, bem legal. Acho que assim foi um bate-papo muito, muito bacana Não, mesmo. e assim, um aprendizado. E Bruno, se você quiser deixar palavras finais para quem está ouvindo, a gente vai subir no YouTube, vai subir o que você quer dizer aí para aquele investidor que deseja realmente estruturar ou pedir uma segunda avaliação, já pessoas que já têm imóveis, estrutura, eu acho que vale a pena ter ali alguns pontos de atenção. Você quer dar alguma mensagem para esse público? Excelente, pessoal. Primeiro quero agradecer a vocês, Érica, Peterson, a Ébano, um prazer estar aqui com vocês, agradeço. E a minha mensagem, eu, francamente, muito mais hoje, eu sei que o nosso foco aqui foi internacional, mas eu queria dar uma mensagem de algo local e da importância de vocês da Ébano aos clientes hoje com a reforma tributária do Brasil, pessoal. Por quê? Porque se vocês são empresários ou têm holding patrimonial que recebem dividendos, o investimento financeiro hoje, conversar com o seu assessor é muito importante. Porque talvez seja melhor vocês estarem alocados em parte em ativos tributando 15% do que em ativos isentos. Por incrível que pareça, essa conta no final do ano pode ser menor de imposto. Não esperem para janeiro de 2027, quando vocês entenderem o tamanho do imposto a pagar, para fazer essa conversa com a Ebano. Por quê? Isso tem que ser feito agora. Então, esse ponto é muito importante. Pode ter um pouco de offshore, porque o offshore tributa 15% e toma o crédito de 5% para realocar, assim, sem dúvida nenhuma. Mas conversem, não mantenham o status quo anterior hoje com a reforma tributária, que começou lá em 2023 com a reforma de offshore, onde a figura do assessor financeiro deixou de ser passiva, porque antes era muito fácil. Antes,
tu podia ter um assessor que rodava a carteira, rodava a carteira, rodava a carteira numa empresa offshore, que não acontecia nada, porque tu não tinha nenhum fato gerador. Isso não existe mais. Agora tu precisa de inteligência. E isso, com a nova legislação brasileira, se trasladou também ao Brasil. Aquele assessor que não, coloca tudo isento, 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 que não é mais assim, não necessariamente é mais assim. Então, a figura de vocês, ela ganhou ainda mais importância. Então, a minha mensagem, talvez, àqueles que estão nos vendo e nos escutando, eu estou sempre à disposição para conversar, mas além de conversar comigo, conversem com o pessoal da Ebro, porque talvez é um reloginho que já está rodando que isso possa ser estopado antes de ter uma conta ainda maior, tá? Então, nós estamos tendo muitas modificações tributárias no Brasil. A gente nem entrou no que é imposto a modificar. Quem é prestador de serviço ou quem tem holding patrimonial que vai passar a tributar IBS, CBS, que vai ter um aumento substancial de carga tributária a partir do ano que vem, pessoal. Esse ponto é muito importante também. Conversem com o pessoal da EBAN, porque se vocês são dentistas, advogados, arquitetos, contadores, médicos, a carga tributária de vocês vai passar de 40% a partir do ano que vem, potencialmente. Se você tem uma empresa. Exatamente. Então, não posterguem essa conversa, eu estou à disposição também, mas isso eu te diria que é o meu recado, agradecendo novamente a vocês. Super obrigada pela gentileza, Bruno. Sempre um prazer falar com você. A gente tem feito muito evento para falar de tributário local aqui também. Então, na hora que você falou, a gente fez exclusivo para médicos e dentistas, porque eles às vezes não conseguem entender. Então, foi bem Bem, interessante. Mas assim, precisamos sim, né, reforçar cada vez mais. Agradeço. E a gente se encontra então lá no Chile, né, Bruno? Combinadíssimo, estaremos lá. Tá bom, então. Obrigada, viu? um abraço, Bruno. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau. Tchau.